Você já parou para pensar no ar que respira quando caminha pelo centro histórico de Porto Alegre, na diferença de temperatura entre uma rua sem árvores e outra sombreada, nos ventos que não circulam entre os prédios altos? Bem-vindo ao POA ClimaCast, um podcast especial sobre microclimas urbanos, um tema que, apesar de invisível para muitos, afeta diretamente nossa saúde, qualidade de vida e até a justiça social nas cidades. Hoje, a gente vai mergulhar nos bastidores do clima da cidade, mas mais do que falar de calor, umidade, queremos entender como a forma da cidade interfere no nosso corpo e no nosso cotidiano. E mais do que isso, queremos saber quem cuida desse clima urbano. O nosso projeto foi a campo medir a temperatura, a umidade e a qualidade do ar, observar de perto como o centro histórico está e ver os efeitos das ilhas de calor. E a conversa de hoje nasce desse chão, dessa medição, dessa inquietação, como garantir o direito ao frescor urbano, à sombra e ao verde, especialmente nas áreas históricas. As cidades tombam os prédios, mas será que tombam as árvores também? Fica com a gente e vem pensar nessas questões com quem entende e se importa. E o nosso primeiro convidado é uma das referências quando o assunto é legislação ambiental no Rio Grande do Sul. Ele é advogado formado pela URGS, consultor em Direito e Legislação Ambiental e também dirigente da Fundação Mata Atlântica e Ecossistemas. Foi vereador e secretário do Meio Ambiente de Porto Alegre. E ninguém menos que o responsável por elaborar o Código Florestal do nosso estado, lá em 1991. Seja bem-vindo, Alberto Mestre, ou como é mais conhecido, Beto. E junto com ele temos aqui alguém que entende profundamente de planejamento urbano e o futuro das nossas cidades. Arquiteto e urbanista, mestre e doutor em planejamento urbano e regional, Marcelo Arioli Reck é sócio-diretor da Plural Consultoria em Planejamento Territorial, professor da Unicinos e coordenador da especialização em cidades. Também integra o Conselho Superior do IAB do Rio Grande do Sul e o Conselho Diretor do CAL. Além disso, lidera a equipe de planejamento territorial da Univates. Bem-vindo, Marcelo, é uma honra receber vocês. E para fechar esse time, eu sou a Martina, integrante do projeto integrador sobre microclimas urbanos no Centro Histórico de Porto Alegre. Hoje estou aqui representando os meus colegas Daniel de Oliveira Pereira, Gabriela Gatelli Alves, Marcos Rosa e Nicole Agostini. A gente faz parte do curso de Gestão Ambiental e juntos estamos tentando entender e descomplicar esse grande caldeirão climático que é o centro da nossa cidade. Não prometemos milagres, mas pelo menos boas perguntas a gente trouxe. Várias perguntinhas. Sabemos que o centro histórico de Porto Alegre, como muitas áreas urbanas consolidadas, sofre com a intensificação de ilhas de calor e alteração dos microclimas naturais, causadas tanto pela densificação quanto pela perda das áreas verdes. Pensando nisso, como o planejamento urbano e as políticas públicas podem atuar de forma integrada, tanto no ponto de vista jurídico quanto técnico, para mitigar esses efeitos, especialmente em regiões tombadas como patrimônio histórico e cultural. Quais mecanismos legais e urbanísticos o município já possui, ou deveria possuir, para equilibrar essa prevenção patrimonial, justiça climática e bem-estar térmico da população? Essa questão das ilhas de calor nas áreas mais densificadas, ela tem sido um tema bem importante e destacado, né, nas pesquisas mais recentes que a gente tem feito na cidade de Porto Alegre, especialmente com alterações significativas, né, em áreas que já estavam contribuindo, né, ativamente para a questão da preservação ambiental e dos microclimas que a gente tem na cidade, como a questão ali do Parque Harmonia, as questões da orla e as requalificações que têm sido realizadas nas áreas públicas, né? Então esse é um tema importante para a gente discutir. É importante a gente pensar nisso em medidas justamente políticas, né, e voltadas ao planejamento territorial, então, né, técnicas, políticas, né, voltadas para o planejamento, para o urbanismo, para a gente entender bem como é que funciona esse fenômeno. Na verdade, o que eu entendo é que a gente precisa rever um pouco o nosso modelo de urbanização, né, que ele é muito voltado nisso, né, no concreto, no aço, nas construções tradicionais. E a gente está vendo que esse modelo de construção de cidade, ele está interferindo negativamente nessas questões do microclima. Então, o que pode ser feito é justamente pensar em legislações mais contemporâneas que incentivem outras formas da gente pensar essa construção de cidade, que ela seja, né, primeiramente coletiva e voltada para a sustentabilidade, não só numa questão ambiental, mas também social, e reveja e incentive outras maneiras mais sustentáveis de construir, como a questão de uma madeira sustentável, né, um aumento das áreas
áreas verdes, né, seja com coberturas verdes, com paredes verdes, né, um incentivo à manutenção da arborização urbana, dos parques e praças, né, como locais de respiro, que são importantes não só para o microclima, mas também para as questões das infraestruturas verde e azul, né, então a gente trabalhar com a retenção de água, o que também incentiva outras questões, como a gente está vendo contemporaneamente as questões de alagamento, né, que está acontecendo nesse momento aqui em Porto Alegre. Todo esse microclima, né, esse ecossistema, ele favorece não só as questões de ilha do calor, mas também questões de inundações, alagamentos, a partir do momento em que a cidade passa a ser mais permeável, mais drenante, e a gente não provoca tanto, não utiliza tanto dos mecanismos de infraestrutura construídas, né? Então, tudo isso faz parte de uma questão que tem que ser entendida como uma política pública pensada justamente nas cidades contemporâneas, não atuando mais naquele modelo tradicional de se fazer cidade, né? E justamente numa tentativa de arquitetura contemporânea que muitas vezes se volta a prédios espelhados, prédios envidraçados, que muitas vezes não levam em consideração, né? Em geral, não levam em consideração essas questões mais sustentáveis, contemporâneas, que a gente tem visto que as nossas cidades estão clamando com tanta intensidade. Não é só o centro histórico que foi impermeabilizado, né? As cidades foram impermeabilizadas, né? As cidades foram feitas para nos afastarmos da natureza. A natureza era o perigo, né? As feras, a floresta. Então, as cidades já foram concebidas para que nós nos afastássemos da natureza. E essa concepção continua. Mas, casualmente, o centro histórico de Porto Alegre, interessante, já no século XIX, ele foi concebido para ter várias praças. É um centro com muitas praças. Poucas cidades têm tantas praças assim, inclusive no centro histórico. E até em arborização. Nós temos ali a Borges de Medeiros arborizada, nós temos várias ruas arborizadas. Então, a concepção ecológica, né? Embora na época não existisse esse nome sequer, mas uma concepção paisagística, né? De conforto ambiental já existia no planejamento urbano de Porto Alegre no final do século XIX. O centro histórico é prova disso. Muitas praças e até mesmo a arborização. Não o suficiente, mas já com uma preocupação nesse sentido. É que depois o centro histórico acabou tendo um processo de especulação imobiliária, né, muito forte a partir dos anos 60, e depois dos anos 70, e aí esgotou, né? Aí ficou realmente muito denso, né? Uma ilha de calor imensa, imagina, porque o concreto absorve o calor, né? Então, não só o asfalto, mas também os edifícios são ilhas de calor, o que faz com que, então, claro, o centro passasse a ser muito densamente construído, né? E, infelizmente, esse processo fez com que muitas pessoas deixassem de morar no centro. É uma pena, porque ali está toda a infraestrutura, e isso acabou impactando outros bairros de Porto Alegre, outras regiões de Porto Alegre. Sim, concordo. A gente até escolheu o tema pela questão de o Instituto Federal estar no Centro Histórico de Porto Alegre e se torna um local não atrativo para a gente estar, né, em alguns momentos ali no centro. Então, como que a gente poderia melhorar essas questões? Existe um meio legal para pensar nos microclimas hoje em dia, para botar nos planos diretores legalmente? Como isso fosse... Mas não é bom por quê? Por que não é bom no centro? A questão da qualidade do ar, falta de sombreamento. Qual é a diferença do bairro? Desculpa, não consegui compreender. Eu teria que saber por que não é bom lá no centro. A qualidade do ar, acredito, não está muito boa, pouco sombreamento. Não é sobre o centro. Não é sobre o centro, mas o nosso estudo, como a gente estava... Aí teria que arborizar, é uma região pouco arborizada. É uma região pouco arborizada. E existe uma situação muito simples de fazer, muito fácil, inclusive. Arborizar. Sim, só que arborizar é polêmico. Nós temos uma cultura tão afastada da natureza que arborizar é polêmico. Sim, exatamente. Porque vai arrebentar a calçada. Porque vai sujar, as folhas vão sujar. Porque isso vai ficar muito úmido no inverno, etc, etc. Então vai sempre ter um argumento contra a arborização, porque, que nem eu falei lá no início, nós temos uma cultura urbana, e todos nós moramos numa cidade, seja grande ou pequena, essa concepção não é diferente nas cidades interioranas e pequenas, de que a natureza ela é ruim, nós temos que nos afastar dela. Então,
por isso não se arboriza tanto como se deveria. Então, onde está o Instituto Federal realmente é uma área pouco arborizada. Sim. Bom, a nossa E segunda ainda pergunta... afastada do Guaíba, né? Quando se optou por nos afastarmos do Guaíba. Nos afastamos do Guaíba 2 vezes. Né? Nos afastamos do Guaíba quando foi colocado todo o esgoto ali no gasômetro, deixando o Guaíba não mais balneável, né? com mau cheiro. Melhorou isso depois, mas lá, isso lá em 1970. Né? E o Muro da Mauá, né? que é uma visão pragmática de contenção de água, né? Por favor, né? Vai eliminar a vista do Guaíba. Essa é a solução de engenharia para um alagamento, botar um muro que divide a cidade. E a gente ainda concorda com isso, porque teve agora essa enchente aí. Olha, o Muro da Mauá minimiza a enchente, minimiza. Ela adia, tanto é que foi tudo pelos bueiros depois. Não é possível que não se tenha uma solução mais inteligente, mais humana, mais ambiental com relação a alagamento. Botaram um muro que separa a cidade do rio, do Guaíba, no caso, né? Não se sabe se é rio ou lago, é uma outra discussão, mas do Guaíba, né? Sim. Aquela vista belíssima, as vistas mais bonitas do Brasil é o Delta do Jacuí. As pessoas nem sabem que do outro lado do muro está o Delta do Jacuí, o Parque Estadual do Delta do Jacuí, que é o maior delta de água doce do planeta Terra. Sim, felizmente. Que recebe 5 grandes rios, uma das regiões mais ricas em água do planeta do Brasil, está ali no centro de Porto Alegre. Então, nos afastamos e as pessoas não sabem disso. Então, nos afastamos em termos de informações, em termos de educação, em termos de cultura, tudo. Nos afastamos, então não tem arborização também. A falta de arborização é reflexo desse desinteresse pela geografia, né? pelo que existe ao nosso redor, nas nossas costas, na nossa frente, no nosso lado, acima. Né? É impressionante. E o que faz justamente a cidade não ser alagada lá no centro é justamente o Delta do Jacuí, porque ele contém as águas desses 5 grandes rios, Taquari, Caí, Gravataí, Sinos e Jacuí. Principalmente o Jacuí, que é um rio amazônico, né? Enorme, um volume de água impressionante, o rio Jacuí. Ele representa 82% das águas do Guaíba. Imagina, com relação aos outros 4 rios. E isso tudo é contido como? Como é que quando chove tanto o centro de Porto Alegre, por exemplo, e outros bairros não alagam? Por causa do Delta do Jacuí. Não é por causa do Muro da Mauá. O Muro da Mauá ajuda, mas o principal motivo é o Delta, que por sorte, por pressão, por militância, por articulação de alguns professores universitários, de alguns ecologistas, conseguiram criar parte desse Delta no Parque Estadual Delta do Jacuí em 74. Foi uma mobilização de uma parcela da sociedade na época. Isso que faz com que muito não seja alagado ali no centro. Eu vejo a importância que tem o Parque Estadual do Delta do Jacuí para o centro de Porto Alegre, sem nos darmos conta dessa importância. Perfeito. Então, uma das maneiras seria arborizar mais a área que tu falaste, arborizar mais, e ter um acesso facilitado a pé para o Guaíba, dali do centro. Não existe. Existe um muro ali e não se pode entrar ali, né? Não se dá acesso. Imagina. Sim. Eu entendo isso como um absurdo total em termos urbanísticos, em termos de qualidade de vida, em termos de aproveitamento de uma região belíssima, riquíssima. Sim, eu acho que é o que fica empobrecido na questão dessa questão verde mesmo, ecológica, e acho que silenciosamente as pessoas elas não conseguem perceber, né, que as unidades de saúde elas também permanecem cheias no inverno, não somente por vírus, mas sim também por questões de poluentes, né? Asma, bronquites, rinites, que viram em pneumonias. Então, eu acho que por isso a importância é questão de saúde. Os microclimas dentro dos grandes centros urbanos, para que as pessoas tenham um pouco mais de consciência, né, dessa importância ecológica de estar no centro urbano. Bom, Beto, a nossa outra pergunta seria que hoje Porto Alegre já tem políticas ou instrumentos que ajudam nesse equilíbrio ou ainda falta alguma coisa a ser feita nesse equilíbrio sobre microclimas, esse conforto térmico em Porto Alegre? Tu tem algum conhecimento sobre isso com a tua experiência? Não, isso está tudo
legislado. A questão é colocar em prática a legislação, né? Sim. E não é só o governo que vai fazer isso, não é só a prefeitura. É o empreendimento, o arquiteto que está projetando, o engenheiro que está projetando, ele tem que projetar isso de forma ecológica também, né? Os nossos empreendimentos são verdes ou não são verdes? Sim. E a gente teria, então, não adianta só ter uma legislação para isso, porque existe toda uma pressão para não aplicar a lei ambiental. A lei ambiental lá do censo, né? Começa lá na Constituição Federal, depois vão ter outras leis federais, estaduais, municipais, no caso de Porto Alegre, né? E é toda uma questão de concepção, né? Sim. Agora, poderia ter uma política mais, por exemplo, criar um plano de arborização na cidade. Eu fiz isso como secretário, independentemente do plantio compensatório, né? Independentemente do plantio compensatório, eu implantei o plantio de 10 mil mudas de árvores por ano, nativas. Sim. Em lugares justamente menos arborizados. E por que 10 mil? Nós teríamos condições de plantar até 20 mil. Nós tínhamos um viveiro muito forte, que eu inclusive recuperei e modernizei, e fizemos todo um trabalho de plantio para isso. Então não adianta só plantar, tem que regar, né? Tem que haver a rega durante 2 anos, tem que haver o cuidado da muda durante 2 verões, ao menos. Essa legislação... Nós estamos falando em plantio de árvores numa cidade, então é mais difícil, né? Então, isso está tudo legislado. O plantio compensatório com cuidado de 2 anos está legislado. Agora, se poderia prever, sim, através de uma mobilização da sociedade, mostrando para o governo, né, que nós não queremos só viadutos, avenidas e asfalto, que essa é a demanda da própria cidade, mas que também queremos arborização. Isso forçaria um governo a implantar novamente, como já foi implantado na minha gestão, então, por exemplo, o plano de arborização na cidade. Na minha época, foram 4 anos, foram 10 mil mudas por ano. Foram 40 mil, portanto, porque eu fui 4 anos secretário. Isso independentemente do plantio compensatório, ou seja, nós temos que plantar árvores independentemente da derrubada de árvores. Isso é uma política urbana justamente dialogando com, não só, como tu colocaste muito bem, não só com relação à mudança climática global, mas a mudança climática local, né? Porque nós não podemos resolver o problema da mudança climática global, mas local sim, melhorando o microclima, melhorando o clima do meu terreno, da onde eu moro, da minha casa, do meu edifício, do meu quarteirão, do meu bairro, da minha cidade. Isso dá para fazer, se mobilizando. Sim. Né? E várias cidades estão fazendo isso, o mundo afora. Né? Tem várias cidades que, inclusive no Brasil, várias cidades, inclusive em áreas de patrimônio histórico, se faz isso em Berlim, em Paris, várias cidades, até nos lugares de construção de prédios históricos, culturais, a vegetação, né? A revegetação desses locais. Sim, né? Deixando esses locais mais permeáveis, com mais vegetação. Né? Sem perder essa caracterização do patrimônio histórico e cultural do local. Né? Sim, bom, isso é perfeitamente possível. Se harmoniza 2 patrimônios, o patrimônio cultural e histórico com o natural, né? Perfeito. A gente poderia usar essa legislação, então, e se vincular a universidades e escolas, talvez públicas, ou não só públicas e privadas, para fazer esse reflorestamento dessas árvores nativas ou plantações em algumas áreas em Porto Alegre. É que eu acho que fazer, por exemplo, somente as ruas em si, eu acho que elas deveriam ser mais arborizadas, não só pequenas, e que nem eles falam, mas nós vamos criar uma ilha de frescor. Eu vou ter que me deslocar da cidade para ir para essa ilha de frescor e para se sentir ter um bem-estar, né, físico e emocional de estar no meio do verde, porque a gente não se dá conta dessa transição. A gente passa no meio urbano o tempo todo, a gente não se dá conta do barulho, a poluição, todas essas coisas, e não ter o verde. Aí, para eu me sentir melhor, eu vou ter que me deslocar até uma ilha de frescor. Eu acho que não faz muito sentido, né? Eu acho que a gente poderia, talvez, então, fazer parcerias entre legislativo para essa arborização da cidade, mesmo que eles estejam derrubando, a gente segue usando essa legislação para reflorestar a cidade. E o legislativo já legislou. Mas a gente... O legislativo já legislou. Não cabe o legislativo. E como que a gente poderia usar isso legalmente? O legislativo já legislou. Mas teria que fazer o executivo, né? Sim, então como é que a gente tira, então, essa parte do meio acadêmico? Não é o legislativo. Tá, então no executivo, como é que eu incluo como é que a gente poderia... Marcelo, nosso convidado, chegou.
Oi, Marcelo, tudo bem? Olá, gente, tudo bem? Desculpa trazer uns minutos aqui. Sem problemas. Bom, a gente está indo para a terceira pergunta. Posso passar já? Na verdade, a quarta. Bom, as cidades tombam prédios, mas não tombam sombras. Como garantir juridicamente e urbanisticamente o conforto térmico também seja um bem coletivo e protegido, especialmente nas áreas centrais? Marcelo, tu quer dar tua Mas a opinião? legislação tomba o verde, sim. O que a gente tem visto em Porto Alegre é que o verde não tem sido muito derrubado e a gente tem visto em Porto Alegre ficar muito concretada e pouco verde. É por isso que a gente está entrando nessa questão, Mas não só no centro de Porto sempre Alegre. foi assim. Não é só agora. Não é só agora, é uma concepção de projetos. Os projetos já nascem, os projetos já são feitos pelos arquitetos e engenheiros, na sua maioria, bem concretados, com pouco verde. Isso já é uma cultura, que já vem lá do profissional, lá, da própria empreiteira. E a legislação, geralmente, esse é o grande problema. A legislação, ela na área urbana não ajuda muito, mas existe o que na legislação já existente. A área de preservação permanente, inclusive em área urbana, tem que ser preservada. A área de preservação permanente, que é topo de morro, encosta e beira dos recursos hídricos, isso já está legislado desde 65, há décadas legislado já, uma questão de cumprir ou não cumprir, mas já está legislado. A área de preservação permanente, inclusive em área urbana. O que já está legislado? Vou pegar Porto Alegre. A exigência de parques e praças nos loteamentos. Então, Porto Alegre tem muita praça e parque, muita. Agora, não adianta ter praça e parque sem verde, porque tem praça e parque concebido sem verde, por incrível que pareça, as chamadas praças secas. E tem muito arquiteto que adora isso. Eu sou autor de uma lei de Porto Alegre, de 2002, que justamente exige que 60% das praças e parques sejam área natural, 60% da área de praça e parque, justamente porque, na época, estavam fazendo muitas praças secas, com pouco verde, em Porto Alegre. Estou falando de 2002. Então não é só agora que está se desmatando Porto Alegre. Eu criei como vereador e como secretário, foi criado, implantei, coloquei no plano diretor de Porto Alegre, a área livre, vegetada e permeável. Toda construção, todo lote a ser construído tem que prever uma média de 20% de área vegetada. Isso é uma lei do plano diretor de Porto Alegre, introduzido em 2010. Eu sou autor dos túneis verdes. Temos mais de 70 logradouros protegidos por lei, os túneis verdes protegidos por lei. Eu sou autor da lei dos túneis verdes, que cria a proteção dos túneis verdes. Inclusive, no centro histórico de Porto Alegre, uma das avenidas está no hall, que é a Duque de Caxias. Ela é um túnel verde protegido por lei. Eu sou autor da lei. Então, nós temos vários dispositivos que protegem a vegetação, sim. É uma questão de cumprir ou não a lei. E da sociedade também estar atenta a isso. Né? Agora, infelizmente, o empreendedor, o profissional, em geral, geralmente o engenheiro e o arquiteto e o empreendedor não fazem projetos voltados para o meio ambiente, que não é só verde, mas também outras questões, como captação de água da chuva, uma coisa que não existe, né? Uma coisa impressionante, não se prevê captação de água da chuva. Nós damos descarga no banheiro, na privada, com água tratada. Né? A gestão dos resíduos sólidos, então é muito mais do que verde. Né? Isso está tudo legislado. Agora, infelizmente, existe uma pressão dos profissionais e do empreendedor de construir o máximo possível por metro quadrado. E vai ter essa pressão no Poder Executivo. Infelizmente. E o Executivo muitas vezes vai ou não concordar. Né? O Executivo deveria zelar pela lei, justamente executar a lei. Né? E existem também interpretações de leis. Né? Enfim, então a legislação existe. É suficiente? Não. Nunca nós vamos ter legislação suficiente para algo, seja para saúde, para educação, para trânsito, e para o meio ambiente também não é diferente. Não vai ser suficiente que existe, mas que nós temos uma farta legislação para proteger o meio ambiente, nós temos. Lá temos, e muito. Eu acho que entrando aqui agora, gente, primeiro desculpa mesmo pelo atraso aqui, eu estava no trânsito aqui, demorou um pouquinho mais. Mas eu acho que o Beto traz um tema bem importante, que é o aspecto da legislação, né, que é o controle que a gente tem que ter, porque é o papel do Estado ali, né, fazer essa regulação. Então a gente tem as legislações federais aí, né, que a gente vê desde
né, do Código Florestal, que teve os ajustes agora em 2012, e agora recentemente teve algumas alterações para tornar isso mais permissivo também, né? Então, com autolicenciamento, isso pode trazer alguns prejuízos, mas especialmente na esfera municipal, a gente pega aí questões, né, do plano diretor, muitas vezes, né, que depois da lei orgânica é a segunda principal legislação municipal. E a gente vê que tem então esses retrocessos. Os planos ali do meio, do início do século XX ali, plano de 59, mais ou menos, eles já previam parques e praças, né? Os primeiros planos diretores aqui de Porto Alegre eram justamente planos de higienização. Daí tinha tanto uma questão de higienização social, de saneamento, mas tinha questão de arborização urbana, de planejamento. Ali mesmo foi planejado o Parque Farroupilha, que inicialmente não existia, né? Então os parques, eles precisam ter um planejamento, e aí até questões de legislação de arborização. Mas na cidade também a gente vê um retrocesso, tanto em algumas questões das legislações que estão mais permissivas, e aí eu pego um pouco o que o Beto traz, né? O investidor, né? Daí não é a postura do arquiteto, do engenheiro, né? É o investidor, ele vai estar voltado para os seus interesses, né? Cabe ao Estado, né? Pelo poder legislativo e executivo, regular isso. Então tem vários municípios que têm adotado algumas nesse sentido, né? De pensar nas construções, na forma que são pensadas as construções, de fazer como o Beto colocou, colocar um percentual mínimo. A gente tem colocado nos planos diretores agora, além do que a gente chama de taxa de ocupação, que é o que tu pode ocupar do lote, uma taxa de permeabilidade. Isso faz com que o solo fique mais permeável, que a gente consiga melhorar um pouco isso. E alguns municípios estão usando estratégias assim que, se o empreendedor faz, por exemplo, reuso de água de chuva, telhado verde, enfim, outros itens de sustentabilidade, ou uma taxa de permeabilidade maior do que é exigido, ele ganha bônus, que pode ser alguma questão de imposto, pode ser alguma questão construtiva. Então, tem algumas alternativas, mas realmente em Porto Alegre isso não tem sido muito bem aplicado nos últimos anos, e a gente vê alguns projetos muito preocupantes, como o caso do Parque Harmonia ali, né, que a gente vê medições, várias questões, e eu tenho falado bastante sobre isso com a mídia, né, tem tido uma repercussão muito grande as ideias das ilhas de calor. Eu acho que são bem discutidas e eu acho que entra bem a fundo nesse tema. Então, existem ferramentas, existem alternativas, mas, claro, cabe a legislação federal, estadual e a nível municipal, muitas vezes, para a gente ver essa disparidade de uma cidade para outra. Existe um consenso, mas tem coisas, sim, que a gente consegue fazer a nível municipal, e aí cabe também das gestões do Poder Executivo e Legislativo para a gente conseguir regular isso. Mais ou menos como o Roberto estava falando, que já teve alguns avanços, né? Claro, cabe a gente primeiro pensar na lei e depois na Deixa eu só falar sobre o Parque Harmonia, né, Beto? Pode falar, Beto. Com relação ao Parque Harmonia ali, eu não desrespeito à lei. A lei está tudo ok. A lei prevê o Parque Harmonia, que está previsto no plano diretor, de 79 já. Isso. 79. Depois mantido em 99. Aliás, o grande problema é a mudança do plano diretor de 99. Grave ano, 99. Ali houve a concentração total de índice construtivo nos bairros da cidade. Houve um desrespeito total à vocação dos bairros residenciais da cidade. Isso é o plano diretor de 99. Ele até previu uma proteção maior na área periférica da cidade, né? Extremo norte, Lomba do Pinheiro, depois extremo sul, mas nos bairros centrais houve um aumento do índice construtivo assim, brutal, de 99 comparado com 79. Olha as datas. 79, nós tínhamos um excelente plano diretor que previa uma população de 2 milhões e 500 mil habitantes. Nós temos hoje, em 2025, 1 milhão e 400 mil habitantes. Mesmo assim, o plano diretor de 79 previa um índice construtivo abismalmente menor nos bairros da cidade com relação ao de 99, que é o que impera hoje. Porque a revisão do plano diretor de 2010 revisou pouca coisa do de 99. A base do plano diretor é de 99, não é de 2010. Estou falando que eu fui relator do plano diretor de 2010. Eu tinha sido secretário, posso falar com propriedade isso. A base do plano diretor é o de 99. E houve melhorias no de 2010. Como, por exemplo, a instituição da área livre, vegetária e permeável, que é muito mais do que telhado verde. É obrigação em Porto Alegre que os lotes tenham área verde, solo nu, solo, que é muito mais importante que o telhado verde. Porque eu quero solo, eu quero que o solo respire. A mudança, o combate à mudança climática é muito mais do que o telhado verde. Embora esse telhado verde seja importantíssimo. Mas nós temos que ter o solo protegido. O aquífero, solo, vegetação, ar. Isso é uma questão biológica importante que o urbanista tem que entender. Nós temos que ter solo natural, permeável. Não só para minimizar os alagamentos, e está aí a tragédia de Porto Alegre,
dos motivos é a impermeabilização do solo. Sim, é um dos principais motivos, não o único, mas é um dos motivos. Né? Então, não é só a arborização que nós temos que ter, nós temos que ter áreas vegetadas, né? Com solo, junto com solo, não é vaso, né? Não seria daí o vaso, seria a área. Isso está previsto no plano diretor de 2010. Eu sou autor, inclusive, dessa ideia. A área livre, vegetada e permeável. Aí vai depender do terreno e do bairro. Né? Então vai ser de 7% nas grandes avenidas, porque ali o índice construtivo é de 90% do terreno. Nos de 75% passa a 17% de área vegetada e permeável, obrigatória pelo plano diretor. E, infelizmente, houve uma reação enorme de arquitetos e engenheiros contra esse projeto. A lei do Siluscom foram contra. Nós conseguimos aprovar com todo o lobby. E sinto muito dizer, a universidade não estava lá nos ajudando. A universidade tem que sair da academia e ir lá lutar, ir lá no parlamento. Tem que ir lá. A universidade não estava lá naquela época lá. Mas aprovamos igual, com todo o lobby contra, porque lobby todos têm que fazer. A universidade tem que aprender a fazer lobby. Ela tem que participar mais do legislativo. Ir lá na Câmara de Vereadores, ir na imprensa, ir nas audiências públicas, participar mais. Isso eu senti falta como político, senti falta da participação das universidades na luta ambiental. E igual nós aprovamos a área livre, vegetada e permeável, por exemplo. Por exemplo, né? Que é um grande ganho. E que a gente tem que lutar agora, porque tem que estar atento, a universidade tem que estar lá presente. Porque tem a revisão do plano diretor e já tem o lobby para tirar a área livre, vegetada e permeável do plano diretor. Eu vejo que foram derrotados lá em 2010. É uma luta, gente. A luta ambiental é difícil, tem um lobby contra por trás. Sim, e aí, não é fácil defender o meio ambiente. É uma coisa muito difícil, gente. Dói, chega a doer, de tanto que a gente tem que lutar para defender o meio ambiente. Então não dá para ficar só na academia, sabe? Só discutir. Tem que ir lá na luta. Tem que ir lá na audiência pública, falar em nome da universidade, ir lá na Câmara de Vereadores, ir lá na Assembleia Legislativa, é tudo em Porto Alegre, é tudo fácil. Você pega um ônibus e vão lá. Tá faltando universidade no debate ambiental de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Sempre faltou, com honrosas exceções. Né? Tivemos professores universitários extraordinários, né? e, inclusive nos comitês de bacias hidrográficas, que é outra coisa importante aqui, que não existe também na prática no Brasil inteiro, não é só no Rio Grande do Sul e não é só em Porto Alegre. O diálogo entre o plano diretor e o plano de bacia hidrográfica, que deveria ser elaborado e aprovado pelo respectivo comitê da bacia hidrográfica, no caso nosso, Porto Alegre, comitê da bacia hidrográfica do Lago Guaíba, né? que eu até participei durante muitos anos, representando a Câmara de Vereadores, como secretário também, né? E infelizmente, o que está acontecendo hoje no Brasil todo, não só no Rio Grande do Sul, o enfraquecimento, com algumas exceções. São Paulo está mais avançado, Ceará, tem alguns estados que estão bem, mas que é o enfraquecimento dos comitês de bacias hidrográficas. E aí então há um diálogo entre o plano de bacia e o plano diretor. Isso não se pratica isso aqui no Rio Grande do Sul. Eu acho que talvez com a educação ambiental, talvez pudesse melhorar essa questão e até a divulgação do próprio plano diretor, porque dependendo das áreas que tu anda, o que eu mais noto transitando em vários ambientes, é que as comunidades vulneráveis sabem muito mais sobre a lei das cidades, as leis municipais de uso e cobertura do solo, sobre moradia, sobre a parte ecológica, do que quando tu vai para os meios da alta sociedade, vamos dizer assim, ou da média para cima. Quando tu fala com essas pessoas, tu fala sobre o plano diretor, mas eu posso participar mesmo do plano diretor? Pode, deveria, inclusive. Então, por isso que um dos nossos trabalhos, falar sobre os microclimas urbanos no centro, iniciando pelo centro, é uma forma de tu divulgar que a qualidade do ar, ela influencia tanto na tua saúde mental como física, né? E para que talvez as pessoas tenham um pouco desse olhar mais ambiental mesmo, que a gente precisa de verde. Eu, há pouco tempo, né, fazia acho que uns 3 anos que eu não viajava para algum lugar onde tivesse verde, cheguei ali no meu recinto agora, que eu tenho um primo na Ibiraquera, e foram dias que eu dormi maravilhosamente, e eu acredito que seja pela quantidade de verde que tinha ali no local. Não tem concreto, não tem asfalto, era tipo perfeito, sabe? Foram dias onde eu realmente me senti descansada, e mesmo com a quantidade de trabalho, fazendo zoneamento de risco e diagnóstico ambiental,
para mim foi muito tranquilo quando eu estava naquele ambiente. Voltando a Porto Alegre, tu nota que tu não nota nem percebe que o barulho da rua te incomoda mais. Então, por isso que a gente tem batido um pouco nessa tecla, porque pega um pouco a questão da qualidade do ar, poluição sonora, tem essas ilhas de calor, ou de repente tu entra num corredor com uma ventania absurda, nem parece que tu está no mesmo local, são quadras, são diferentes, né? Então, talvez, por isso que a gente queria esse olhar, tanto do arquiteto, eu conheço um pouco do trabalho do Marcelo, sei que ele é bastante voltado para essas questões ambientais e tem tido esse cuidado bastante para que as cidades fiquem mais resilientes e verdes, e dessa questão do uso do solo e também da parte da hidrografia. Então, por isso que eu acho importante esses debates, para que também os estudantes percebam que a gente deve estar, sim, nessas audiências públicas, e que a faculdade deva liberar, talvez, alguns horários para que esses estudantes, nesses horários de audiências públicas, que às vezes são em horários de trabalho, são em horários que as pessoas estão em aula, e que isso, principalmente das áreas, talvez, urbanas e ecológicas, ambientais, deveriam participar mais ativamente, com certeza. Bom, o que a gente pode mais falar aqui? Bom, e sobre o projeto, projetos como o nosso de monitoramento térmico da qualidade do ar, que trazem esses dados reais de chão da cidade, como que a gente pode fazer com que essa produção de conhecimento dialogue com essas decisões urbanas e não fique só no meio acadêmico, né? Como é que a gente pode fazer que a população, com a experiência de vocês, possa participar disso? O que a gente pode fazer? Perfeito. Eu acho que nesse ponto, assim, a gente justamente, né, ainda mais nas cidades maiores, assim, mas em todos os municípios até, atuando próximo aí de pequenos e médios municípios, a gente vê que tem muitas pontas soltas ainda que a gente precisa costurar, né? Então, realmente há uma participação mais efetiva da universidade, das instituições, né, dos institutos, né, das associações, né, com o poder executivo, com o poder legislativo. Na própria prefeitura, a gente vê que às vezes uma secretaria puxa para um lado, a outra secretaria puxa para o outro. Então, eu acho que um papel importante, até quando a gente está discutindo o plano diretor ou a legislação, como a gente estava fazendo, é a gente tentar reunir essas pontas, né? Então, pegar ali também, o Beto trouxe ali a importância dos comitês de bacias, né, e dos planos diretores. Então, veja, a gente tem várias esferas de planejamento. No plano diretor mesmo, a gente tem o Conselho Municipal do Plano Diretor, que aqui em Porto Alegre tem a presença da universidade, tem de alguns institutos, né, eu sou do Instituto de Arquitetos do Brasil também, o IAB sempre tenta estar presente. Aí a gente vê, às vezes, alguns conluios nos editais, para que outras... Bem, final, deixa eu só fazer uma ressalva. É para dizer que o IAB atua muito bem em políticas urbanas. Não, e a gente tenta fazer essa articulação com a universidade, com o direito urbanístico, né, para ser uma representação, porque senão fica cada um puxado para um lado, né, e daí quem perde com isso é a cidade. O que eu ia destacar aí da importância dos dados é que eu acho que nesse momento que a gente está no Rio Grande do Sul, especialmente pelo que aconteceu no ano passado, nos últimos 2 anos, né, muito forte, né, em algumas regiões, especialmente no Vale do Taquari, mas aqui na região metropolitana muito forte, eu acho que esse é um momento que a gente pode trazer essa discussão e pautar muito mais forte. E usar os dados, essas medições, o conhecimento produzido na universidade, é um momento que a gente tem que dizer, olha, não dá para a gente seguir com esse modelo de cidade. Tudo bem, sabe que a cidade é uma disputa, vai ter gente puxando para um lado, vai ter gente indo para o outro, vai ter lobbies, mas a gente tem que ter uma base. Dizer, olha, isso aqui não dá mais para fazer. Eu já participei da discussão de plano diretor em municípios que são alagados todos os anos, e tinha vereador na Câmara dizendo, não precisa plano diretor, libera, a pessoa quer construir um prédio gigante, deixa construir. Ele disse, não, mas olha só, essa é uma área de risco, é uma área que alaga todos os anos, a gente tem dados para isso, né? Não, mas isso aí as pessoas vão poder escolher se vão morar ali ou não. Não é assim que funciona. É para isso que a gente tem aí o poder executivo, o poder legislativo, e aí os dados são fundamentais, porque sem os dados, sem essa produção do conhecimento, fica aquela questão do achismo, né, do terraplanismo, do negacionismo, e que é tudo que a gente tem que evitar. Então, a gente tem falado muito sobre isso, que isso que aconteceu no ano passado, né, embora seja um evento natural, né, não é uma calamidade, mas é uma coisa natural e vai acontecer de novo, né, que isso, por um lado, é horrível, mas por outro é uma oportunidade de a gente pegar esse momento para trabalhar justamente isso que tu traz, Martina, que vocês trazem nas questões, que é a questão da conscientização, da gente trabalhar, e é claro, a comunidade, né, mais periférica, que tem que lutar diariamente, ela tem que conhecer os seus direitos, é obrigada a isso, senão as perdas que ela vai ter são muito maiores. Quem mora, né, numa situação regular, num bairro que tem toda a infraestrutura, toda a assistência, bom, essa pessoa, ela já está, os direitos estão sendo feitos para elas.
né, no final das contas, né? Ela já tem o seu direito garantido, independente do seu conhecimento ou não. Então, acho que a universidade e os dados, eles vêm para balizar isso e nos dar ferramentas, instrumentos para a gente conseguir trabalhar esses processos de conscientização que são fundamentais para uma mudança realmente de consciência, que é isso que a gente precisa. A gente precisa conscientizar as pessoas. Isso é um trabalho, né, que interfere na educação, na cultura, é um trabalho de longo prazo. Mas não é por isso que a gente não tem que tratar ele como urgente, para que a gente consiga colher esses frutos o mais breve possível. Perfeito. Bom, e para a gente finalizar, para não ficar muito longo mais, então... Muito bem, eu iria nesse aspecto, Martina. Oi, Beto, desculpa, não consigo compreender. Acho que eu queria muito reforçar o que o Marcelo falou, porque eu acho que isso aí Claro. Eu acho que é o mais importante aqui do nosso bate-papo, aqui na minha opinião, tá? Até tentando responder a tua provocação, Martina. Eu acho que o Marcelo foi muito bem aí. Eu quero só dar andamento ao que ele falou, que foi, para mim, essa é a base. Porque tu perguntaste antes, né, Martina, o que a gente pode fazer? Olha, tu falaste agora do monitoramento que vocês estão fazendo. Nós temos que, de alguma forma, informar e educar as pessoas. Como? Rede social, por exemplo, vamos criar lá não é a minha área, estou com 59 anos, então, assim, a rede social não é a minha especialidade. Mas existem maneiras de entrar na rede social, né? E fazer um trabalho. Eu me informo muito, eu também hoje, eu aprendo muito com a rede social. A rede social pode ser uma coisa boa ou ruim, depende de como tu usa. Né? Eu recebo informações preciosíssimas no Facebook e no Instagram, não é diariamente, é de hora em hora, claro, porque eu sou ligado. Sabendo usar, né? Isso, né? Tá bem. Mas é impressionante. Então a gente tem que também fazer isso, né? Então, vamos pegar então a arborização, que é a base do nosso debate. É mostrar a importância nas redes sociais, em eventos, né? Um evento, um show, numa festa de São João, numa quermesse, numa festa de igreja. Perfeito. Tudo tem que ter educação ambiental. Nós temos que fazer a informação ambiental, educação ambiental em todos os locais, nos parques, nas ruas, em qualquer evento. Tem uma oportunidade de informar e educar, vamos lá. Micro e macro, na imprensa, nos meios de comunicação também, obviamente, na Câmara de Vereadores, nas próprias universidades, fazer seminários, mais seminários, para dizer o quê? Então, por exemplo, você sabia que uma mesma rua pode ter 10 graus centígrados menos que a rua paralela, porque ela é arborizada e a outra não é arborizada? Porque uma tem túnel verde e paralelepípedo e a outra é asfaltada, mas nem pode ser até asfaltada. Tendo túnel verde, tu vai ter até 10 graus centígrados menos. As pessoas não sabem disso. Sim. Perfeito. Tu falaste muito importante. As pessoas não sabem que se nós arborizarmos mais, vai ter menos atendimento do SUS. Nós vamos ajudar o SUS, o Sistema Único de Saúde, arborizando mais a cidade. Porque as árvores absorvem as impurezas do ar, não é só fotossíntese, é muito mais do que fotossíntese. Elas se alimentam das impurezas do ar, das impurezas do solo, das impurezas da água. Ela é um borrão impressionante. Você sabia que a árvore absorve 60% da água que cai nela? O melhor instrumento para combater o alagamento não é o muro, não é cano, é arborização, mata. Mais do que arborizar, é ter vegetação junto com as árvores. Né? Embaixo das árvores tem que ter verde, também nós temos que equilibrar mais concreto, asfalto, edifício com vegetação. Que não é só arborização, é arborização com vegetação rasteira também. Isso muda totalmente a qualidade de vida, a saúde das pessoas. Agora, isso tem que ser informado, né? E provocar políticas públicas para isso. Mais do que legislar. E já está legislado, gente. Já está legislado, não tem que legislar mais. Mas o grande desafio é colocar em prática isso que a gente está agora aqui falando. A importância do verde na cidade. Com números, né? Com números, com dados, né? Isso eu pego só as pessoas se sentirem parte, está faltando pertencimento no meio ambiente. Eu estou aqui há 40 anos militando na causa. O que falta? Há 40 anos não conseguimos isso ainda. É as pessoas terem pertencimento. Meio ambiente que quer, é natureza, é lá, Amazônia. Natureza, que as pessoas acham que meio ambiente é natureza é Amazônia. Não, a natureza é aqui é meio ambiente, meio ambiente é aqui.
aqui no nosso bairro, onde eu moro, meio ambiente. No supermercado, né? Eu separo o resíduo, eu levo a minha mochila, a minha sacola de casa, ou eu pego a sacola plástica lá. Tudo vai repercutir no meio ambiente. Tudo é uma coisa só. Então são várias ações que precisam ser feitas, né? E as pessoas têm que se sentir parte disso. Isso está faltando. E aí vem o desafio. Pegando essa temática dos resíduos, principalmente, né, das universidades, mais dados. Elas têm, a universidade tem esses números, esse conhecimento, né? E colocar em prática. E é difícil, eu sei que é difícil, mas a gente tem que tentar. Não, e só pegando esse gancho dos resíduos, né, Beto? Só isso já é uma outra dimensão, né? A gente está falando, né, justamente quando a gente fala de sustentabilidade, de educação ambiental, a gente pensa muito isso, né, no solo, na árvore, mas olha a temática dos resíduos, da reciclagem, do reaproveitamento, nossa, isso a gente conseguindo trabalhar com a captação de água da também nessas chuva, quem é que fala em captação de água da chuva? Transversal, né? Quem é que fala em captação? Está chovendo, né? Não está chovendo em Porto Alegre, não está chovendo em Porto Alegre agora de novo? É? Captaram a água da chuva em Porto Alegre? Com Quem certeza captou a água não. da chuva em Porto Alegre? Com certeza não. E aí fica Por tudo exemplo, transbordando. É um horror. Não que vai resolver, mas imagina todos os prédios da cidade captando água da chuva. É claro que iria alagar menos a cidade, mas todas as ruas e terrenos arborizados e vegetados. Vai somando tudo isso, é claro que vai continuar alagando, mas menos. Nós vamos minimizar. Né? Nós não vamos fazer milagre. Milagre não existe, mas ações concretas, com resultados concretos, passam sim também pela descentralização né, dessa urbanização. Não é só mega projetos, né, mega obras, pelo contrário. Nós trabalhamos num somatório de medidas, né, de casa por casa, de prédio por prédio, terreno por terreno, rua por rua, bairro por bairro. Aí nós vamos conseguir, numa escala, melhorar e muito as condições de uma cidade, sem sombra de dúvida. Não, isso é importante porque a gente vê agora, por exemplo, o 4º distrito em Porto Alegre agora está embaixo d'água. E daí a gente pensa, bom, vamos pensar em soluções de questões ambientais, de inundação para o 4º distrito. Não, tem que ser para a cidade inteira, porque ali a parte mais baixa está indo água da cidade inteira. Então a gente tem que pensar, né, isso, o município como um todo, não é nem só a área urbana, tem a área urbana, a área rural, porque isso tem que funcionar como um sistema mesmo. Né? Não adianta a gente pegar só a área de risco, a área de alagamento, né? Tem que pegar o sistema de drenagem como um todo. Por isso que é importante o papel da legislação, né? Porque ele que vai dar essa visão mais ampla para a gente não ficar fazendo um projeto assim com colchas de detalhes, né? Então acho que é uma visão bem importante aí para a gente incluir também no debate. Perfeito. Bom, então, para finalizar, se vocês pudessem propor um artigo de lei que obrigasse a análise climática em todos os novos projetos urbanísticos da cidade, como seria esse artigo? Ele caberia dentro de um plano diretor? Sim, eu acho que nós estaríamos maduros hoje. 2010 não havia ainda. Olha só, 2010 foi a última revisão do plano diretor. Embora se falasse em mudança climática, não estava ainda né, assim, no mundo jurídico. Isso veio depois, né? Isso veio alguns anos depois. E temos até uma lei federal que trata do clima, né? Então, sim, os planos diretores hoje deveriam prever isso, sem sombra de dúvida. Indiretamente, a lei orgânica do município, Marcelo lembrou aqui, a lei orgânica do município, que é a Constituição Municipal, em outras palavras, ela tem um capítulo do meio ambiente extraordinário, que já prevê, por exemplo, que nós não só devemos manter, mas ampliar a arborização da cidade. Isso está na lei orgânica. Não basta manter, tem que ampliar. Isso é a Constituição Municipal, lei orgânica do município. Se não é colocado em prática, vamos cobrar isso. Né? Então, só dei um exemplo aqui rápido. Né? Então, indiretamente, de uma certa forma, a legislação já prevê isso. Mas não custa colocar isso no plano diretor de forma mais direta, né? Falando do clima. Né? Acho que nós estamos maduros para isso e acho que as pessoas até hoje vão ter um pertencimento, né, melhor, falando em clima e mudança climática, para as pessoas hoje elas entenderam, foi que nem o Marcelo falou, nós temos que aproveitar essa catástrofe que aconteceu no ano passado. Eu sou porto-alegrense, né? E sou gaúcho, meus parentes, nós somos de Arroio do Meio, foi um horror, 70% de Arroio do Meio, onde meus pais nasceram, ficou devastada. Né? Então, eu me sensibilizo profundamente com isso, mas nós temos, como o Marcelo falou muito bem, aproveitar isso e mostrar que a solução está em proteger mais o meio ambiente, que os nossos projetos sejam verdadeiramente ambientais, verdadeiramente ecológicos, que não há mais
como esperar, tudo tem que ser ecológico, os nossos hábitos, as nossas atitudes, os nossos projetos, as nossas políticas privada e pública, o nosso plano na ação privada e pública tem que ser ecológica. Não tem mais como esperar, porque o que aconteceu, sim, é um resultado macro e micro. O que aconteceu no ano passado é um somatório de mudança climática global com mudança climática local, sim. Degradação ambiental mundial e degradação ambiental regional e local, sim. Isso é a causa da tragédia do ano passado. E as pessoas estão morrendo, literalmente, por não cuidarem do meio ambiente. Isso tem que ser dito. Sim. Então, acredito que o letramento... Cabe colocar isso, sim, no diretor, porque a mudança climática, as pessoas que tiveram esse pertencimento. Então, vamos lá, vamos falar então de mudança climática, mas vejo como, de uma certa forma, a legislação já prevê isso, não falando propriamente em mudança climática, em clima, mas eu gostei da... área de preservação permanente, vegetação, etc. Eu gostei dessa analogia que o Beto fez aí como se fosse a constituição da cidade, assim, né? Então, esqueci agora o termo a legislação, a lei de conduta, assim. Isso, a lei orgânica do município. E é bem nesse sentido. Ali ela já tem uma parte ambiental bem forte, mas até essa analogia com a Constituição ela é interessante justamente porque a lei orgânica ela vai te dar os instrumentos, as diretrizes, os objetivos, mas ela acaba sendo como se esse marco legal, mas precisando ter uma normatização realmente para sua efetivação, como a gente trabalha mesmo na Constituição Federal, né? Então, acho que o plano diretor ele seria o instrumento perfeito mesmo para a gente colocar isso. Até porque quando a gente trabalha essa ideia do planejamento, né? Diferente de um projeto que ele já tem um desenho, um escopo definido no tempo, o planejamento a gente trabalha com uma noção do tempo, né? Justamente essa é a grande diferença. A gente trabalha com um plano que vai ter estratégias de curto, médio e longo prazo, então uma ideia de tempo associada a uma gestão. E para isso, todo plano diretor, assim, para ele ser, a gente conseguir ter essa dimensão do planejamento, é importante que a gente tenha medidores, né? Um monitoramento. Então, que a gente tenha metas e indicadores para ver justamente se esse plano ele está funcionando ou não está funcionando. Então, nesse sentido, a educação ambiental, o monitoramento de dados, ele é fundamental. Não só para a gente constar ali na lei, né? De que, bom, deve ter, isso deve acontecer, mas justamente como uma ferramenta da gente monitorar e ver se essas ações estão saindo do papel ou não. Então, isso, na minha visão, assim, é o que está faltando no planejamento territorial de um modo geral. A gente faz os planos, muitas vezes a gente vê planos muito bons e eles acabam não tendo uma continuidade pela dissociação entre o planejamento e a gestão. Então, a gestão não mede, não consegue tirar efetivamente, né, os instrumentos, os elementos do plano diretor do papel. Então, muitas vezes a gente coloca, por exemplo, a educação ambiental, até o trabalho nas escolas mesmo, né, como um item obrigatório, que deve ser incluído nos municípios, na educação básica, na educação superior, mas essa ideia do monitoramento ele é fundamental para isso, para a gente traçar um plano, né, traçar uma rota e conseguir ir acompanhando. Então, se tivesse que incluir um artigo no plano diretor, acho que ele seria justamente nesse sentido de ter uma política ambiental e que essa política fosse baseada em dados, que já tivesse um sistema de atualização desses dados constantes e conforme forem esses dados, né, esse monitoramento, ele vai possibilitando que essa lei seja, em alguns lados, flexibilizada, quando está dando tudo certo, e em alguns lados, tornando as questões mais restritivas. O papel do monitoramento é esse. Então, a lei ela não precisa ser uma coisa engessada. É obrigado a fazer isso. Né? Ela pode ter algumas questões condicionais. E aí, nesse sentido, é que o monitoramento entra para justamente dar o princípio, dar a cara do que a gente quer quando a gente está trabalhando com planejamento ambiental, com planejamento urbano, territorial e com a educação, que é uma questão fundamental para esse tema que a gente está discutindo. Perfeito. Eu acho que é isso, gente. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Professor Telmo, colegas? Beto, tu quer acrescentar mais alguma coisa na tua fala? Eu acho que ele saiu. Ele caiu. O Beto caiu. Agora o Beto eu só quero aproveitar para agradecer ao doutor Marcelo Reck, também ao doutor Beto, pelo privilégio que nós tivemos aqui de uma aula particular com pessoas de muito conhecimento, né, e enorme experiência. E a gente é professor, a gente é aluno, e a gente tem essa capacidade de ter contato com outras escolas com quem a gente interage, fazer educação ambiental, sair pelo centro medindo temperatura, medindo os poluentes do ar, medindo o nível, a pressão sonora, essas coisas a gente tem e a gente faz isso no dia a dia. Está faltando o link
com a política, né? Então, essa conversa foi extraordinária, porque os senhores têm esse link, os senhores têm, na verdade, experiência nesse assunto, e para mim foi muito, eu acho que para os alunos também, foi muito enriquecedor de ver como é que a gente atua, né? Não é só ficar ali fazendo dados e monitorando, mas nós temos que encontrar um jeito, e nós estamos procurando, muito seriamente, uma maneira de divulgar esses dados de monitoramento, já exatamente com o que os senhores falaram, né? Já mostrando o caminho, vamos dizer assim, que a gente acha que é hoje, para que as pessoas tenham essa consciência, trabalhar devagarinho com as pessoas, com os jovens, para tentar derrubar esses lobbies aí, essa mentalidade das pessoas, né, de outras épocas, em que a preocupação ambiental não era assim tão grande, né? Então, muito obrigado, mais uma vez. Só isso que eu queria. A gente falta também, acho que às vezes alguns futuros gestores ambientais, não todos da área, mas eu acho que eu sou uma pessoa um pouco persistente na área territorial e urbana, né? O professor Telmo e colegas já sabem disso, que eu tenho essa inclinação para o urbano, mas eu acho que também fica muito restrito sempre às questões dos resíduos sólidos. Parece que o gestor ambiental ele não faz parte desses planos diretores. Então, eu acho que está na hora da gente, como futuros gestores ambientais, começar a participar mais ativamente e estimular isso dentro da forma de sair da academia e ir junto com, de forma, sei lá, não sei se vincular o IAB a alguma outra forma que se possa participar, ser muito participativos e nessas lutas dos microclimas e mudanças climáticas e afins. Gente, muito obrigada, Marcelo e Beto, realmente uma honra, uma aula com vocês. Beto, espero em breve não ter te incomodado muito, foram ali muitas mensagens te incomodando. O Marcelo, agora eu posso assumir, esse daí é meu chefe, meu visor de estágio, não puxa as minhas orelhas por te chamar para trabalhar na quinta-feira. Eu sei que a agenda de vocês é bem corrida, mas agradeço bastante. Estou à disposição, se precisarem novamente. Se fizerem uma boa bagunça aí em Porto Alegre, no bom sentido, cara, bagunça boa, né? Essa que a gente está falando, me chame que eu vou lá. Perfeito. Eu gostaria até de deixar publicamente a professora Renata, nossa outra orientadora, que não pode estar aqui no momento também, que o professor Telma, nosso orientador, nosso químico ambiental, nos ajudando os poluentes. A semana acadêmica, a gente já não vai estar mais, nós vamos ser egressos, mas seria se vocês quiserem participar, a gente manda um convite de alguma forma, seria bem enriquecedora a participação de vocês, até de uma forma de acordar os outros colegas e a gente poder fazer mais barulho aí nessas questões ambientais, urbanísticas. Também, estamos à disposição sempre. Maravilha. Se for para o meio ambiente, eu estou dentro. É isso aí. Eu agradeço muito o convite também. Esse momento, peço desculpas de novo pelo atraso ali, né? Tive um contratempo aqui, mas espero ter contribuído e fico feliz aí com a provocação, aí com o convite. Essa que vocês comentaram, ali, até os trabalhos de campo que eu acompanho, né? O curso que vocês têm feito. Eu acho que é isso, a gente pegar o papel importante da universidade, conhecimento, e a gente não só ficar pesquisando dados, né? De dados que a gente tem muitos agora disponíveis na internet, o trabalho de ir a campo, da gente ir nas audiências, de estar lá com a comunidade, a educação ambiental é assim também, né? Pé no chão, o urbanismo a gente faz assim, tem que estar junto, lado a lado, né? Ombro a ombro. Então, nesse sentido, estendo aí, como o Beto comentou, o que tiverem aí de questões da semana acadêmica, de convites, de outras atividades que nem essa, né? O Beto comentou, a gente usar as redes sociais, tá no YouTube, tá na semana acadêmica, tá no chá ali da Quermesse. É importante a gente difundir esses conhecimentos, né? Essas trocas tão legais que a gente faz. Então, parabéns aí pela proposta, pelo trabalho, eu achei muito legal. Fiquei muito feliz com o convite e estou também à disposição aí, agradeço muito e parabenizo aí pela iniciativa. Obrigada, gente. Boa noite e até mais, então. Obrigado. Obrigado, boa noite. Obrigado. Valeu, obrigado.